Amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália de Brasília, para nós é sempre motivo de alegria estarmos novamente em contato com vocês, depois de termos tido uma convivência presencial no período que residíamos em Brasília. O tema que foi solicitado para a nossa abordagem no dia de hoje está incluído no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então está fundamentado em versículos que Allan Kardec transcreve do Sermão da Montanha, que é uma importante proclamação de Jesus, visando aí uma proposta de uma nova forma de relacionamento interpessoal para a nossa civilização. Mas, especificamente, foi incluído aqui, para o estudo de hoje, o item 5, que é chamado Reconciliar-se com os Adversários, onde Kardec transcreve versículos de Mateus: Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Nesses versículos de Mateus, em princípio nós temos que considerar de uma forma rápida que há uma certa alegoria, uma certa comparação, inclusive com o contexto jurídico daquela época que Jesus estava aqui entre nós. Então, o importante é que ele recomenda a reconciliação enquanto nós estamos no caminho, ou seja, estamos percorrendo essa rota, no nosso caso agora de espíritos encarnados, na presente reencarnação, obviamente. A questão do juiz e ministro da Justiça é típico, então, do contexto daquela época. Mas para nós espíritas, quando ele fala para que não sejais aprisionados, nós temos que lembrar de uma outra visão mais ampla trazida pelo Espiritismo. Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos, traz a anotação da espiritualidade que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então, para nós espíritas, e adotando as proclamações de Jesus de misericórdia, de uma nova visão sobre Deus, da justiça divina, Deus não é um senhor de exército, não é senhor de um povo escolhido, não é um juiz implacável como era anotado em textos do Antigo Testamento. Deus é Pai, Deus é a expressão da bondade, da misericórdia, como Jesus deixou isso muito claro. É por isso que João escreveu: Deus é amor. Nessas condições, então, se a lei de Deus, a lei divina, está esculpida na nossa consciência, aí nós podemos entender a gradatividade do conhecimento e da compreensão que nós trazemos, E como nós somos espíritos encarnados, nós temos experiências diferentes no passado e vivências diferentes no presente também. Então, cada caso é um caso. E nessas condições é que a diversidade de situações é que nos traz um alerta para que realmente a gente tem que buscar a compreensão do próximo como a nós mesmos, respeitar ao próximo como a nós mesmos. Então, aí sim se fundamenta, inclusive, a nova visão de interrelacionamento proposta por Jesus com base nessa visão abrangente da misericórdia divina. Então, o que seria entregar ao juiz para que não sejais aprisionado? Se a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, é a nossa consciência que registra, é a nossa consciência que pode nos admoestar, nos incomodar, é a nossa consciência que pode nos trazer tranquilidade. Então, os romances espíritas, os livros espíritas deixam isso muito claro. Nós vivemos estados de alma,
de céu, quando há realmente uma consciência tranquila e o dever cumprido, e uma consciência de alma de inferno, de sofrimento, de aflições, de dúvidas e de revolta, quando nós não compreendemos isso. Mas onde isso está registrado? Na nossa consciência. Então é bom nós lembrarmos, né, que para nós espíritas, encarnados aqui na Terra ou desencarnados no plano espiritual, é a nossa consciência que vai nos dizer sobre o nosso estado de alma, sobre a nossa tranquilidade ou serenidade ou perturbação e aflição, conforme a nossa consciência estiver registrando, né, a nossa vivência, as nossas experiências. Então é bom nós lembrarmos que no mundo espiritual não haverá um julgamento, como muita gente imagina, de ter ali alguém no mundo, do plano espiritual fazendo o papel de juiz. E não haverá também advogado de defesa. Então, nessa hora, a nossa consciência é que vai nos apontar, é que vai nos dizer. Então, não adianta ficarmos culpando os outros, né? Porque aconteceu isso, porque fulano, beltrano provocou tal situação. Não, pode ter provocado, mas a decisão e a opção é sempre nossa, usando o livre-arbítrio. Como não adianta também ficarmos cultivando complexos de culpa, não é? É isso que o Espiritismo derruba, põe por terra. Então, a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então, esse aprisionamento a que se refere Mateus, na visão espírita, é o aprisionamento da nossa mente, do nosso coração, numa situação conflituosa. E os livros espíritas falam, e tem casos concretos registrados e relatados, inclusive na série André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Então é por isso que pagar até o último centil significa quitar o erro cometido, acertar o engano onde ele foi perpetrado, através do quê? De substituição pelo bem, através de uma proposta sedimentada nos ensinos de Jesus, que é o caso aí de bem-aventurados os misericordiosos. Isso é fácil? Não, é difícil, porque nós vivemos num mundo de provas e de expiações, onde o mal chama muito atenção, onde o mal é chamativo, né, envolvente para as pessoas, e muitos não têm forças de nadar contra a correnteza, né, e seguem o rumo como a grande maioria o faz. Não. Então, Paulo nos alertou na sua epístola aos Tessalonicenses: examinai tudo, retende o bem. É esse o nosso papel. Então, no tocante à prática do perdão, que é apregoado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, é sem dúvida nenhuma importante e necessário. Mas ele próprio, ele nos alerta da dificuldade disso. Mas é um exercício, é uma prática que nós temos que ter o esforço em adotá-la, para que a gente tenha tranquilidade futura, ou seja, tenha consciência tranquila, ou seja, a nossa consciência não deve ficar registrando essas situações de conflito, de dissensões, ou de ódio, ou de raiva que podem ter sido nutridos em algum momento. Nessas condições, nós vamos aqui tecer algumas considerações assim bem objetivas, considerando a dificuldade, né, de seres encarnados num mundo de provas e expiações como esse que nós vivemos. Vejam bem, meus amigos, falando com sinceridade, como nós já vivemos algumas décadas na atual reencarnação, já ultrapassamos mais de 50 anos, não de ser espírita, mais de 50 anos no exercício de funções e de encargos de direção espírita. Nós já ultrapassamos também mais de 50 anos de exercício profissional e estamos completando 50 anos de casado, aliás, com a mesma esposa e convivendo no contexto das mesmas famílias. Isso, sem dúvida nenhuma, nos trouxe uma experiência de vida, onde hoje a gente pode tranquilamente avaliar eventuais enganos, acertos e buscarmos, né, as formas de adotarmos um caminho ou uma convivência melhor.
Então aí a questão da prática do perdão, ela está incluída nessa revisão de caminhos, nessa revisão de propósitos, né? Nós temos exemplos históricos. O grande presidente norte-americano, Lincoln, ele tinha um fidalgo opositor, Stanton. E quando ele foi eleito presidente da República, resolveu chamá-lo. E nomeou o ministro de confiança, inclusive, dele. E ele foi realmente um fiel observador da nova condição. E ambos conseguiram conviver. Quando Lincoln foi assassinado, Stanton declarou que realmente nós estávamos frente a alguém que havia feito registros para a história. Eurípides Barçanufo, ele conviveu no diálogo com muitos espíritos perseguidores que o odiavam. E através do diálogo fraterno e através da prática do bem, da concretização daquilo que ele falava na ação, no seu dia a dia, e isso desde a família, no relacionamento na escola, na farmácia, nas atividades espíritas, toda parte, nós temos seus mesmos, não é? O que aconteceu com o passar do tempo, e demorou um pouquinho, aquele espírito aqueceu, aquele espírito reconheceu realmente a grandiosidade daquele vulto, Eurípides, que ele tentava derrubar e perseguir numa atitude de vingança. Então, o que fez com que esse homem espiritual o perdoasse e o aceitasse? A prática do bem real, não apenas na aparência, né? Mas na ação cotidiana, inclusive no cultivo dos bons pensamentos. E aí estabeleceu-se uma nova parceria. E esse espírito um dia declarou: agora eu vou segui-lo como um cão segue o seu proprietário. Pois bem, esses fatos que nós estamos relatando mostram situações em que houve a possibilidade de ajuste e de acertos. Sempre isso acontece? Não. Nós mesmos tivemos oportunidade ao longo da nossa experiência de vida de chamar pessoas com as quais houve ali algum desatino, mau entendimento e se estabeleceu um distanciamento. Nós chamamos. Foi oferecida a oportunidade, estabelecida uma nova convivência. Fomos felizes? Não. Aquela mesma pessoa, ela realmente nos aplicou um golpe, né, na sequência, gerando um outro mal-estar, talvez até mais sério. Mas nós vimos muitos outros casos na vida profissional, espírita e familiar, em que, com o passar do tempo, arrefecendo-se aquele momento de emoções, né, aquilo tudo passa a ficar mais tranquilo, mais sereno, e pode-se estabelecer uma possibilidade de perdão, e de convivência. Então aí nós temos que lembrar, e isso vários profissionais da área da saúde mental comentam, que o perdão não significa estabelecer uma total confiança. O perdão significa passar a limpo, deixar de lado a ira, a revolta, a maledicência, mas não quer dizer que nós vamos ter a mesma confiança naquela pessoa com alguém que a gente conhece e tem uma boa afinidade. Então há situações diferentes, então nós temos que lembrar que é um passo a passo. O perdão também não significa que nós vamos sair abraçando aí as pessoas majestosamente, chamando a atenção de que está havendo uma reconciliação. Isso é aparência. Então não é por aí também. Então é por isso que a espiritualidade nos alerta, e Kardec registra inclusive nesse item 6 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias que foram cultivadas durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele,
enquanto não houverdes pago até o último centil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Ou seja, nessa ambiência mental, psíquica e espiritual, quer aqui na Terra encarnado, quer desencarnado, nós só vamos nos libertar dessa situação quando realmente houver o acerto. Então houver a prática real da misericórdia, né, que é chamada de perdão nesse caso. Então isso é, sem dúvida nenhuma, um capítulo muito importante que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, e deve nos chamar a atenção, nos alertar para um propósito de vida, para evitarmos os desatinos, as inimizades, mas, quando elas ocorrerem, evitarmos que elas se radicalizem, que elas se ampliem e buscarmos formas de amenização, etapa por etapa, isso que é importante. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 886, que é muito significativa para nós, onde diz que para que ocorra realmente a prática do amor, da misericórdia, da compreensão entre as pessoas e o progresso espiritual nosso e do meio, dos circunstantes onde nós estamos imersos, o que os espíritos recomendam? Primeiro, benevolência para com todos. Benevolência, ou seja, vamos deixar de lado a crítica, a maledicência, a inveja e os ciúmes. Todos eles são nocivos. Vamos então valorizar a benevolência. Segundo, vamos melhorar a abrangência para evitarmos de chamar a atenção para as imperfeições do próximo. Então, indulgência com o próximo. Então, isso é importante. Há pessoas que erram, que cometem desatinos? Sim, mas é só isso ou elas têm algum aspecto positivo que pode ser lembrado? Então, não valorizar as imperfeições e fazer força pela prática da indulgência é um bom caminho. Terceiro item, perdão das ofensas. Aqueles que nos ofendem, eu confesso a vocês que não adianta, entre aspas, o passar a limpo, só complica. Não adianta polêmicas e discussões, só aumenta o problema. Perdão das ofensas significa nós fazermos o inverso daquilo que nós estamos sendo acusados. Isso é que é o importante. Então, ao longo do tempo, a nossa experiência, a nossa vida, a nossa trajetória vai demonstrar que aqueles que nos acusam, que nos ofendem, eles tiveram um momento infeliz. E é isso que aconteceu, inclusive, com Paulo de Tarso, o grande apóstolo, né, da divulgação e da consolidação da mensagem de Jesus. Ele precisou deixar de lado a sua vida material. Ele renunciou às suas prerrogativas de doutor da lei. Ele foi deserdado pelo pai. Ficou só. E onde ele ia, ele era perseguido pelos representantes dos sinédrios nas sinagogas. Era acusado, maledicências, intrigas. Foi preso diversas vezes, foi apedrejado, açoitado, jogado ao lixo, mas ele prosseguiu. Ele soube superar a todas essas ofensas, não parando para discutir, para explicar, nada disso. Ele se dedicou à ação, ao trabalho, e chegou no momento em que Paulo de Tarso escreveu na sua epístola aos Gálatas: trago no corpo as marcas do Cristo. Então ele estava dizendo que ele não estava mais sujeito a todas aquelas injunções, intrigas que o criavam, porque ele já estava com o Cristo incorporado ou vivendo, né, no seu idealismo, alimentando o seu pensamento e a sua prática. E foi através dessa forma de agir que Paulo suplantou todas as situações complexas, complicadas que foram colocadas no seu caminho, e ele, dessa forma, ele acabou perdoando e com o tempo, sem dúvida nenhuma,
acabou sendo reconhecido e perdoado também por aqueles que o admoestavam. É, portanto, sem dúvida nenhuma, muito importante esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Deixamos a vocês, amigos, essas nossas reflexões e sugerimos que leiam o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, paz, saúde e coragem para todos vocês.